Olá, Torino, bom dia. Bom dia a todos que estão acompanhando a TV Allis. Nós estamos ao vivo aqui do plenário Dirceu Cardoso e começa agora a sessão ordinária desta quarta-feira, que acontece de forma híbrida, com deputados presentes em plenário e deputados também no plenário virtual. Hoje, na pauta, tem um veto do governador do estado a um projeto de lei do deputado Lucas Polezi, que institui a política estadual de proteção e defesa da propriedade privada e do patrimônio público no âmbito do estado. Hoje, então, os deputados devem decidir se eles mantêm esse veto ou derrubam esse posicionamento do governador. Vamos acompanhar os trabalhos com a presidência do deputado Marcelo Santos. Aumentar a campainha, por favor. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, aonde, invocando a proteção de Deus, declara aberta a mesma e convido ele, o delegado Danilo Baense, que já colocou mais de 30 mil vagabundos na cadeia, para fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Muito obrigado, deputado Danilo Baense. Nesse momento, eu dispenso a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizada no site oficial da Assembleia Legislativa. Pergunto se tem algum colega deputado que queira fazer registro de um minuto de silêncio. Senhor presidente. Deputado Meneghelli, minuto de silêncio, vai registrar? Isso. Pois não, deputado Sérgio Meneghelli. Nós queríamos pedir, senhor presidente, um minuto de silêncio para o jovem Ivan Loss, um fisioterapeuta novo aqui da cidade, teve uma morte súbita ontem e realmente chocou a sociedade de Colatina, principalmente de Maria Ismênia. Então fica aí nosso registro pedindo um minuto de silêncio e nosso abraço fraterno aos seus familiares. Mais algum parlamentar gostaria de fazer registro? Também gostaria... Deputado Bruno Rezende. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para um mimosense, doutor Galeno, falecido essa semana, médico muito querido de Mimoso, que já salvou muitas vidas de Mimoso e já colocou muita gente nesse mundo também. Então, eu queria pedir um minuto de silêncio para o doutor Galeno, de Mimoso do Sul. Ok, deputado Bruno Rezende. Mais algum parlamentar? Não tendo mais nenhum parlamentar, por solicitação dos deputados Sérgio Meneghelli e Bruno Rezende, façamos um minuto de silêncio e assim solicita a todos que se coloquem em posição de respeito. Muito obrigado, senhoras e senhores. Passamos então à primeira fase do expediente. Nesse caso é sujeito a simples despacho, ofícios 93 e 051, deputado Teodorico Ferraz, justificando suas ausências. A Secretaria, para justificar as ausências, do item 2 ao 11º, trata de mensagens governamentais, encaminhando respostas a requerimento de informações. O despacho para todos esses itens é ciente à deputada ou ao deputado autor do requerimento por cópia eletrônica. Do 12º item ao 17º item da pauta, trata de projeto das senhoras e senhores deputados para os fins que especificam. Despacho para os itens 12 ao 15, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas pela presidência. Despacho para os itens 16 e 17, a Comissão de Justiça, nos termos do artigo 276 do Regimento Interno.
Do item 18 ao item 22, requerimento de informações oficiais, despacho para todos esses itens oficie-se. Segunda fase do expediente, nesse caso sujeita a deliberação, carecendo de quórum mínimo 16 parlamentares, já temos 21. Os itens 23 e 24 são requeridos. Eu estou online, senhor presidente. Está online. Obrigado. Perdão, porque eu estou no hotel, valeu. Os itens 23 e 24 são requerimento para realização de sessão solene. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. O item 25 ao 43, indicações das senhoras e senhores deputados, que nesse momento colocarei em discussão, em conjunto, todos eles, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Passamos imediatamente à fase da ordem do dia, discussão única dos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, de veto total ao projeto 166-23, de autoria do deputado Lucas Polezi. Coloco a matéria em discussão no plenário. Discussão. Sim, senhor presidente. Só pode discutir autor da matéria, que é o deputado relator da matéria, que é o deputado Mazinho dos Anjos. Líder não, né? Lembrando que, pela ordem, senhor presidente. Líder partidário ou de bancada. Lembrando, pela ordem, senhor presidente, lembrando que tem vários autores da matéria, né? São vários coautores. Lucas Polezi, Wellington Calegari, Alcântara Filho são autores da matéria. E lembrando que o tempo do autor é de 10 minutos. O autor é 10 minutos. Então, só relembrando isso. Não, mas nós já estamos um bocado de tempo aqui na casa, já sabemos o tempo. Os autores terão o direito de fazer aqui o seu devido encaminhamento, assim como os líderes partidários e líderes de bloco, e o relator da matéria na CCJ. Vossa Excelência, autor, tem a palavra se quiser. Só corrigindo, o relator, não, o último do veto, o relator foi o deputado Mazinho dos Anjos. Relator no veto, não da matéria. Na matéria foi o deputado Lucas Escaramuça, do município de Linhares. Ouço nesse momento agora o deputado, também um dos autores da matéria, deputado Wellington Calegari. Obrigado, senhor presidente. Um bom dia a todos os senhores e senhoras deputados, a todos os servidores desta casa, sem o qual o nosso trabalho não se realizaria, a todos aqueles que estão nas galerias, nos assistindo nessa sessão das mais importantes que essa casa já teve, a todos aqueles que nos assistem pela TV Alice. Bom, você, o mais sucinto possível, nem quero gastar os 10 minutos à disposição. Há alguns meses, na verdade, desde que o atual desgoverno da bandidagem tomou conta do Brasil, o atual governo do senhor presidente Lula, teve início uma intensificação das invasões de terra. Isso é notório e público. Os sem terra que estavam parados, que estavam calminhos durante o governo Bolsonaro, porque não recebiam gordas verbas do governo federal para agirem, e porque estavam seguros de que o trabalhador do campo, com os fuzis que o governo Bolsonaro lhes permitiu ter, eles sabiam que não poderiam agir, caro coronel Wellington. Porém, assim que esse atual desgoverno chegou em Brasília, os ataques incendiaram o Brasil. E no nosso querido Espírito Santo não foi diferente. Não foi diferente. Especialmente no norte do estado. Mas o que chama atenção não são apenas os ataques à propriedade, mas é o uso de aparelhos públicos. Aparelhos públicos para prepararem os ataques. Usam escolas, usam postos de saúde, usam beira de estrada. Outra coisa que chama atenção é o fato de que, em sua maioria, são utilitários de programas sociais, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Diante do aumento do terror no campo, os agricultores do Espírito Santo vieram, e eu quero chamar a atenção aqui de cada deputado aqui presente, caro coronel Wellington,
caro deputado Pablo Muribeca, vieram até esta casa os agricultores, e aqui quase todo mundo participou da reunião no dia, não foi, caro Coronel Wellington? Quase todo mundo participou da reunião, em que os agricultores clamavam por atitude. Eles queriam que o Estado do Espírito Santo agisse na defesa deles, produtores, que pagam os impostos, que pagam inclusive os nossos salários. E aí o que acontece? Todos nós deputados aquele dia, caro deputado Alcântara, todos nós, eu me lembro muito bem, nos comprometemos com os agricultores. Nós nos comprometemos e falamos, vamos tomar iniciativas para proteger a propriedade no Estado do Espírito Santo. Não foi assodado. Eu apresentei o projeto, Lucas Escaramuça apresentou outro projeto, Lucas Polese apresentou o projeto, Alcântara Filho apresentou o projeto, Vandinho Leite apresentou o projeto. 5 projetos, se não me falha a memória. Os 5 projetos foram reunidos por uma comissão revisora. Houve tempo, foi analisado, foi pesado, foi analisada a sua constitucionalidade, a sua conveniência. Foi analisado como que esse projeto impactaria positivamente a economia capixaba. E aí ele veio para plenário, caro deputado Lucas Escaramuça. Ele veio para plenário. E o que aconteceu no dia? Numa votação histórica, a esmagadora maioria dessa Assembleia, com exceção da extrema esquerda radical, ultra radical, comunista, com exceção dessa extrema esquerda, 3 deputados, 4 deputados, nós aprovamos o projeto. Nós aprovamos. E o povo comemorou. Os agricultores comemoraram. Todos ficaram felizes por não serem invadidos por bandidos travestidos de trabalhador. Porque chamar aquele movimento de movimento dos trabalhadores sem terra é um insulto aos trabalhadores. É um insulto a quem pega no cabo de uma enxada, a quem pega no cabo de uma foice, a quem pega numa roçadeira, a quem pega num trator, a quem pega para trabalhar, a quem é meeiro, colono, produtor, fazendeiro. Chamar esse tipo de gente de trabalhador é um insulto aos trabalhadores. E quem fala isso é quem já trabalhou no campo. Então eu posso falar. Esse projeto de lei foi para a mesa do governador. O governador que muitos insistem em dizer que não é ideológico. Não, Casagrande não é socialista. O S do PSB ali não significa nada, é só uma letra. Mas mais uma vez vimos que significa tudo. É a ideologia nefasta, antipropriedade, antiliberdade, antidireito dos proprietários. Essa é a ideologia que move os atos do governador. Foi para a mesa do governador, movido por sua ideologia nefasta. Ele vetou. Sem razão razoável. Não tinha razão razoável para isso. Aí vem agora para a gente. Só que agora eu quero me dirigir aos meus colegas deputados. Vocês da base governista. Eu não vou aqui atacar. Cada um vota segundo sua consciência. Mas olha a situação que o governador coloca vocês. Olha a situação que o governador coloca muitos deputados aqui, que eu sei que se consideram de direita, mas que são da base do governo. Coloca numa sinuca de bico. E aí eu pergunto para vocês, vocês vão aceitar isso? Eu não aceitaria, sinceramente. Não aceitaria, porque não é a primeira vez, caro Lucas Polese. Nós aprovamos nessa mesma casa um projeto de lei sobre os atletas trans. Eu chamo de a lei do círculo é redondo, porque era a lei que proibia atletas trans de disputarem com as mulheres, com as meninas. Eu tenho 2 filhas, eu não queria uma menina, um homem, um marmanjo, jogando vôlei, jogando basquete, jogando futebol com as minhas menininhas. Como a própria Associação Internacional de Atletismo diz, nós aprovamos novamente por esmagadora maioria. E o que o governador fez?
Vetou. O governador, que eles dizem que não é ideológico, vetou. E colocou essa casa na mesma situação que está botando hoje. E eu não quero aqui, eu vou falar a verdade, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, eu me orgulho demais dela. Essa é a Assembleia que libertou o Capitão Assunção, rapaz. Essa é a Assembleia que teve coragem de tirar um dos nossos preso pelos desmandos judiciais. Essa é a Assembleia que tem contribuído para o desenvolvimento do Espírito Santo. Essa é a Assembleia de homens probos que tem mostrado sua competência em vários assuntos legislativos. Caros deputados da situação, não permitam que o governador coloque vocês nessa sinuca de bico. Essa responsabilidade não é de vocês. Peço, ajude-nos, derrubemos esse veto absurdo, irracional, sem legitimidade, não amparado pela maioria do povo capixaba. Votem conosco. Aqui não se trata de terrorismo, não se trata aqui, as pessoas que estão aqui, ninguém quer pressionar deputado não. Estão como observadores da democracia, como as pessoas que agora assistem pela TV Alice, que assistem pelo YouTube. São observadores da democracia e aguardam ansiosamente que esta casa faça o que ela já fez tempos atrás, quando libertou o Capitão Assunção, quando aprovou o projeto dos transgêneros, dos transexuais, quando aprovou essa lei que aqui está, mas que não faça como fez da outra vez, em que deixou o veto do senhor governador, por motivos ideológicos, prevalecer sobre a população. Caros colegas deputados, eu peço, não é em nome do ódio que eu falo aqui não. Às vezes o Calegari fala muito bravo, tem gente que pensa que nós agimos pelo ódio. Não, a direita, caro Lucas Escaramuça, ela mais do que ninguém é movida pelo amor. O amor que não quer ver uma propriedade de um agricultor invadida por um bandido. O amor que não quer ver propriedade destruída, devastada por maloqueiros travestidos de militantes. E é por esse amor que eu peço encarecidamente aos meus colegas da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, por favor, amigos, vamos derrubar esse veto insano. Deus abençoe o Estado do Espírito Santo, Deus abençoe a cada um de nós. Muito obrigado. Nós temos aqui na ordem de manifestar, os deputados que podem se manifestar são o deputado Vandim, autor, Lucas Polese, autor, Calegari, acabou de falar, deputado Alcântara, eu tinha colocado Escaramuça, mas Escaramuça retirou porque ele foi relator do projeto pela aprovação na época, e só pode falar agora o relator na CCJ. Infelizmente o senhor me pediu, mas eu não posso lhe conceder a palavra, o senhor justifica depois o voto. E os líderes podem. Mais algum parlamentar quer fazer a fala? Deputado Alcântara. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, comunidade capixaba, servidores da Assembleia Legislativa, agricultores, representantes do agro capixaba que se encontram nas galerias, nosso muito obrigado pela presença e pela confiança de todos os senhores e senhoras. Estamos aqui para hipotecar a nossa defesa, nosso apoio à derrubada do veto. Nós defendemos, junto com o nosso bloco parlamentar, o direito e a proteção da defesa da propriedade privada, patrimônio público. Portanto, nós não podemos tolerar no âmbito do Estado do Espírito Santo, no Brasil, das nossas consciências, diante dos nossos conceitos, nossos valores, que o dispositivo constitucional ele seja desrespeitado. Nós entendemos que se uma propriedade não atender o interesse social, ela pode muito bem ser acolhida pelo Estado e dar uma destinação social. No entanto, o que nós estamos vendo é a invasão e o desrespeito à propriedade privada, na qual as propriedades são produtivas, as famílias tradicionalmente, de gerações em gerações, têm cultivado, têm promovido o desenvolvimento social
dos municípios, das atividades econômicas e principalmente das famílias. Portanto, nós fazemos o encaminhamento, senhor presidente, pela votação do bloco, para que nós derrubemos o veto do governo do Estado do Espírito Santo, e nossa manifestação é totalmente contrária ao veto do governo do Estado do Espírito Santo perante essa matéria. Muito obrigado. Ok. Deputado Alcântara. Glória a Deus. Presidente, como coautor dessa matéria contra o MST, eu quero iniciar minha fala trazendo o que a Bíblia diz. No 8º mandamento é muito claro: não furtarás. Você tomar algo que não é seu, que é de outro, é pecado. E pela nossa legislação vigente, além de pecado, é crime. A Constituição Federal assegura o direito à propriedade privada. E o MST nada mais é do que uma milícia, um braço ideológico comunista para implementar uma política em detrimento do sagrado direito à propriedade. Nós temos, recentemente, eu trouxe aqui na Assembleia o Stedley, quando ele vai lá no Papa e diz que malditam sejam as propriedades privadas. O MST diz que o agro é tóxico. Mas o que é o agro? Principalmente para o Espírito Santo. O agro é aquele que produz 1/3 do nosso PIB. O agro é aquele responsável por 1/3 dos empregos no Estado do Espírito Santo. O agro representa em 80% dos nossos municípios a principal atividade econômica. E o que é o MST, Calegari? O MST se restringe a uma cambada de vagabundo que quer roubar a terra e destruir o sonho das pessoas. Nós não podemos tolerar o MST no Estado do Espírito Santo. Tivemos presencialmente eu e Lucas lá em Aracruz, quando eles invadiram propriedade. E aí, enquanto nós estávamos defendendo a propriedade privada, um braço do governo do Estado, a secretária de Direitos Humanos, quando a gente foi lá no movimento organizado pela polícia e pela justiça para retirar aqueles vagabundos de lá, o braço do Estado foi lá se reunir com aquela turma para traçarem estratégias da sua permanência. Esse povo não representa quem produz, não representa quem quer trabalhar. Ontem eu disse aqui que o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, traz o cenário em que Jesus, após passar o seu período no deserto, ele passa pela tentação do diabo. E o diabo oferece muitas coisas para Jesus. Dentre elas, leva Jesus para cima do pináculo e oferece poder, oferece riquezas, mas Jesus não cede à tentação. E eu quero dizer para a população capixaba, para os que estão aqui: eu jamais vou negociar o inegociável. Eu não negocio os meus valores. Eu tenho vergonha na cara, eu honro os votos dos capixabas, como coautor da matéria. Nada, ninguém, benesse nenhuma do governo vai fazer eu mudar de posição, porque eu estou aqui para representar quem de fato trabalha, quem de fato quer o Espírito Santo avançando. Hoje é um dia, como disse Calegari, nós tivemos o orgulho de soltar o capitão Assunção, nós tivemos o orgulho para todo o Brasil de ser a primeira Assembleia, o primeiro Estado a combater o MST, mas hoje é um dia de vergonha, e eu passo novamente por um dia de vergonha nessa casa. Primeiro, porque recentemente o prefeito da minha cidade, lá de Aracruz, promoveu o evento oficial da prefeitura junto com a MST, dando um claro sinal para o Brasil que vagabundo pode ir lá, que a prefeitura de Aracruz apoia. Agora o governo do estado, com esse veto, está dando um sinal claro para todo o Brasil. O governador está falando para o Brasil: vagabundos do MST, pode vir aqui, Lucas, pode vir para o Estado do Espírito Santo, que aqui o governo é a favor. Hoje nós vamos saber quem de fato é a favor de invasor de terra e quem é contra. Não venha com chorumela de que é inconstitucional, porque nós já aprovamos e atestamos a constitucionalidade.
Quero finalizar dizendo o seguinte: o agro é a potência do nosso Estado. O MST é inimigo do agro, e quem é inimigo do agro também é o nosso inimigo. O agro não é tóxico. Para o MST, na verdade, tóxico é a carteira de trabalho. Vão trabalhar a cambada de vagabundo e deixem o nosso Estado em paz. Ok, deputado. Próximo deputado, Lucas. Senhor presidente, pela ordem. Lucas Polese. Senhor presidente. Deputado Deninho Silva. Eu fico assustado. Alcântara com a Bíblia na mão. Deputado Deninho. Deputado Deninho, porque nós estamos na fase aqui dos encaminhamentos. Agora é o deputado Lucas Polese para falar. Depois eu abro espaço para Vossa Excelência falar no tempo que couber, tá bom? Obrigado. Deputado Lucas Polese. Boa tarde, bom dia, quer dizer, a todos, costume. E hoje, infelizmente, um dia triste para o Espírito Santo, ao que tudo indica. Quase 300% de aumento nas invasões de MST, não só no estado, mas ao longo de todo o nosso país, desde que a quadrilha petista retornou ao poder. Mas, ao que tudo indica, o governador do nosso estado acha isso normal. O que tem, né? 300% a mais de invasão na terra dos produtores que carregam 1/3 do PIB desse estado nas costas. O problema deles não foi essa justificativa para vetar o projeto, de que é dever do proprietário defender a própria fazenda? Na verdade foram 4 justificativas, né? E eu vou falar sobre elas aqui. A primeira justificativa do governo para vetar o projeto foi o chamado vício de iniciativa. Ele argumentou que poderia ser até legal o projeto, mas a iniciativa teria que partir dele e jamais dessa casa aqui, diminuindo as nossas competências. Pois bem, a Assembleia Legislativa de Goiás aprovou um projeto igual ao nosso, por iniciativa da Assembleia Legislativa de Goiás, sancionado posteriormente pelo governador do Goiás. A Assembleia Legislativa do Mato Grosso aprovou um projeto de lei igual ao nosso, por iniciativa dela, sancionado posteriormente pelo próprio governador do estado. Está em vigor lá também. E a Câmara dos Deputados recentemente aprovou um projeto igual, só que na esfera federal, que também tramita a passos largos e, ao que tudo indica, vai ser aprovado. Não por iniciativa do presidente, mas da Câmara. Então, não se sustenta essa ideia de vício de iniciativa. O governo chega a dizer que em lugar nenhum do Brasil foi criado dessa forma que foi criado aqui na Allis. Mentira! Simplesmente mentira, essa é a definição. De todas as formas, foi por iniciativa do Poder Legislativo, das 3 formas vigentes aqui no país. O segundo argumento é de inconstitucionalidade. Esse argumento foi usado muitas vezes aqui na casa, né, de inconstitucionalidade, principalmente pela esquerda. Mas o próprio governo desmente. Ele reconhece que não é inconstitucional, que é papel do Estado legislar sobre esses temas. E, na verdade, vamos discutir se é inconstitucional ou não. A Procuradoria dessa casa é incompetente, então, porque deu pela constitucionalidade. 22 deputados são analfabetos funcionais, porque votaram na primeira fase pela constitucionalidade. As procuradorias, os deputados das Assembleias de Goiás, do Mato Grosso, todos incompetentes, analfabetos funcionais, que aprovaram e que está em vigor uma lei lá nos estados deles, que é inconstitucional. E a Câmara votando uma lei inconstitucional também, né? Todo mundo é incompetente. O que é mais fácil de acreditar? Na incompetência de todo o poder público de diversas áreas do país, ou no capachismo do governador do Espírito Santo, que se não veta esse projeto, Lula escorraça ele, que deve benção porque está na coleira da quadrilha do PT. No que qualquer cidadão que tenha o tique e o teco funcionando, que tenha 2 neurônios conversando, vai acreditar? Acho que está muito na cara para qualquer um, né? Os outros 2 argumentos é que um deles é que o projeto fere o direito dos coitadinhos do MST de lutarem por moradia.
porque lutar por moradia equivale a entrar na terra dos outros com facão, com foice, matando gado, ameaçando família proprietária, metendo fogo em plantação, passando de trator por cima, falando que vai roubar, que aquilo é seu. Isso é lutar por moradia, né? Vocês não concordam? Acho que é a mesma coisa. Quando a esquerda diz que isso é lutar por moradia, eles assumem a própria incompetência, porque governaram o país por quase 20 anos e retornaram para o poder. Retornaram para o poder em todas as esferas. É Lula, PT na presidência, é Casagrande, PSB, cupincha do PT no governo estadual, e em São Mateus, por exemplo, a cidade com mais invasões do estado, é também um esquerdopata vagabundo lá deles que governa a cidade. Então, quer dizer, é tanta incompetência que em 20 anos de esquerda, em todas as esferas, os caras estão hoje em todas as esferas do executivo, federal, estadual e municipal, e não conseguem criar uma política pública de luta por moradia que não envolva violência, que não envolva crime organizado. É porque eles não querem, né? Porque o que eles querem mesmo é criar uma paramilícia para impor o terror no campo, para ameaçar dissidente, ameaçar opositor, instaurar o caos nesse país. Todos os dias a gente assiste a isso, eles trabalhando para instaurar o caos no país. E o quarto argumento do governo é de que é dever do dono da propriedade proteger o terreno dele, é dever do dono. Só que o Estado desarmou o dono e, se ele utilizar da legítima defesa, ele é preso. Ao contrário do vagabundo invasor de terra que nunca foi preso um. Então é isso que a gente está vivendo, é um tapa na nossa cara. A sociedade despreza essas práticas. Quase 600 mil capixabas moram no campo e vai todo mundo se lixar para isso. O governo vai se lixar para isso. Infelizmente muitos representantes vão se lixar para isso. A galera que passa na sua roça falando que vai te dar máquina, que vai dar trator, aceita, mas saiba que talvez daqui a alguns anos você vai ter que deixar essas máquinas, esses tratores para o MST usar. Porque 300% de aumento exponencial, crescendo a cada mês, o país vai virar deles, né? É diante disso que a gente está lidando, é com essa realidade. E eu me sinto envergonhado por estar assistindo isso. Numa votação que infelizmente foi definida por 22 votos a 3, a gente ter que assistir, ter que se conformar com uma porrada de falta e com uma porrada de mudança de voto para engolir o nosso projeto de lei. E aí eu tenho que ouvir que eu estou errado ainda, que o meu tom está errado, que eu não posso fazer vídeos como eu fiz. Desculpa se eu decepcionei deputado, desculpa mesmo se eu não fiz o que os políticos esperavam de mim. Mas quem me botou aqui foi o eleitor capixaba, foi o povo, e eu estou fazendo o que o povo espera de mim. Isso aí pode ter certeza. Eu não vou assistir destruírem a minha lei, que eu batalhei por mais de um ano aqui nessa casa, que eu cheguei a apanhar de MST invasão, tomei tapa na cara, quebraram carro, fui em diversas invasões aqui nesse estado. Eu não vou assistir destruírem isso. Esse trabalho calado, posso cair, posso perder, mas vou cair atirando. Obrigado pela presença dos cidadãos honestos. Contem comigo lutando pelo povo de bem desse estado até o fim. Obrigado a todos. Ok. Mais algum deputado? Deputada Irine Lopes. Declinou. Terminando então a fase dos encaminhamentos. Vamos passar então, terminada a discussão, a fase da votação. Estou nesse momento autorizando a abertura do painel para registro dos votos, por ser um projeto, um veto. A votação é nominal e registrando o painel os votos. Pela ordem, deputado Thiago Hoffmann, vice-líder do governo. Pela liderança do governo, eu solicito o voto pela manutenção do veto do governador Casagrande, voto sim pela manutenção do veto, conforme parecer do brilhante deputado Mazinho dos Anjos, pela inconstitucionalidade do projeto de lei. Obrigado, senhor presidente. Ok, liderança do governo encaminha pelo voto sim. Liderança do bloco, deputado Coronel General Wellington. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, comunidade capixaba, integrantes com muito orgulho do nosso bloco, nós votamos não ao veto do governo do Estado do Espírito Santo em defesa da agricultura e do agro capixaba. Ok. Deputada Camila Valadão, líder do PSOL. Bom dia, presidente. Nós do PSOL também encaminhamos pelo voto sim, pela manutenção do veto ao projeto. Camila Valadão encaminha pelo voto sim. Encaminhado
respectivamente pelo líder e também em referência ao bloco majoritário, também o deputado Coronel Hélio pelo outro bloco, a deputada Camila Valadão pelo PSOL e a deputada Irini Lopes pelo PT. Senhor presidente, o Partido dos Trabalhadores indica o voto sim pela inconstitucionalidade do projeto que vamos votar agora. Deputada Irini Lopes encaminha pelo voto sim, seguindo o PSOL e a liderança do governo. Deputado Mazinho dos Anjos. Eu vou encerrar a votação, aguardando o voto. Os votos estão aqui no plenário, eu não posso ficar aqui aguardando a votação. Pela ordem, senhor presidente, tem o Teodorico Ferraço e o deputado Zé Preto ainda para votarem. Já votou Zé Preto? Estou aqui nesse momento finalizando o processo de votação. Encerrada a votação. 23 deputados presentes. Meu voto é registrado? Presidente, eu queria que meu voto é registrado aí, Marcelo. Registrou meu voto aí? Eu também queria saber, presidente, que nós estamos na internet. Está registrado. Deputado Marcelo. Registrados os votos. Ô, deputado Marcelo. Estou ouvindo, deputado Zé Esmeraldo. Eu voto não. Ok, está registrado o voto. Marcelo Santos. Deputado Marcelo Santos, eu voto não. Deputado Zé Esmeraldo vota não. Ok. 23 votos, 23 presentes, 2 ausentes, 22 votos, uma abstenção, 14 não, 7 sim. Faço o resultado, fica mantido o veto do governador, comunique-se ao mesmo. Nesse momento eu concedo a palavra para a explicação de voto, deputado Lucas Escaramuço, primeiro inscrito. Pode 2 votos, hein? Presidente, colegas dessa casa, todos que nos acompanham, de fato hoje, presidente, o tempo, por favor, só para mim me orientar, né? Para justificar o voto, por gentileza. Gentileza, Luciano, tempo. Perfeito. Eu confesso que hoje, para esse plenário, para os colegas, é um dos dias mais tristes para mim, aqui. Sempre pautei pela temperança, pelo equilíbrio nas minhas posições. Sempre pautei pelo respeito, né? Da mesma forma que eu votei uma lei aqui que proíbe satirização, ridicularização de imagens religiosas, de valores. Eu conduzo a minha vida assim com pessoas, mesmo no ambiente político. Mas não posso negar o que me trouxe até aqui, que é autocontrole, que é temperança, mas que também é a liberdade para me conduzir da forma que conduzi minha vida até agora. Fui autor desse projeto, depois fui relator e tive projetos vetados já pelo governo. Isso não fez com que eu diminuísse ninguém, que eu respeitasse. Mas nesse momento eu acho que não é sobre o governo. O governo vai suportar, como já está suportando, né, o peso do veto. Eu acho que hoje é sobre essa casa, sobre a decisão que cada parlamentar tomou e que vai ter que suportar o peso da sua decisão também. Eu sigo assim, com o meu equilíbrio, com respeito a todos
Me posiciono favorável ao governo quando vejo a derrubada das cancelas da terceira ponte, quando vejo um equilíbrio fiscal fantástico que o nosso Estado atingiu, quando vejo a criação e a instrumentalização de projetos no interior que levam infraestrutura, como no norte lá, de rodovias, de estrada, mas também é o mesmo que tem a liberdade e precisa de ter, de dizer que se parecer incoerente para mim ou para o que me conduziu até aqui, eu simplesmente defendo o que é coerente para mim e dou o passo da forma que entendo que eu preciso de dar. Então eu acho que hoje não é sobre o veto mais, é sobre a decisão que cada parlamentar tomou, né? De fato é isso, não é? O governo já está assumindo o peso político dele e vai ter, está tendo por essa decisão, inclusive no meio de agricultores familiares que não concordam com invasões de terras mais. E agora cada parlamentar vai tomar o seu peso, isso é natural, são as suas escolhas. Mas me entristece porque sou presidente da Comissão de Agricultura e defendo, por exemplo, a paz no campo através de um projeto de lei do nosso querido deputado Ataíde Armani, que deu nome à sala da Comissão de Agricultura dessa casa. José Machado Neto, assassinado em um confronto em frente à sua propriedade, junto com um bravo policial militar. É isso que a gente deseja que não aconteça mais no estado do Espírito Santo. Eu vi a deputada Irine Lopes dizer que pessoas de invasores de terra também foram assassinados. Isso não é motivo de orgulho. Isso não é motivo de defender esse movimento. É um motivo de fazer exatamente o contrário. Buscar a paz. E digo, essa lei traz instrumentos administrativos e civis de combate à invasão de terra. Não traz instrumentos criminais. Se existem instrumentos criminais para combater, que é a invasão maior na seara da liberdade, por que essa casa não pode criar instrumentos civis e administrativos? Eu tirei do projeto vícios de inconstitucionalidade, como a apreensão da carteira da CNH, garantindo o direito de liberdade de toda. Apreende o carro, apreende os instrumentos, a CNH não. Eu tirei a proibição de auxílios como auxílio família. Então não vejo por que a gente não avançar num passo dessa lei. Teria várias outras coisas para dizer, não há tempo, me posicionarei no momento oportuno, mas não vou suportar o peso de ser incoerente comigo mesmo e com o que me trouxe até aqui. Eu vou defender a paz no campo, eu vou defender quem produz a todo custo, com temperança e com equilíbrio, que me conduziu aqui por um valor bíblico que não me conduz só nas palavras, mas que como me conduz nos gestos, presidente. E aí eu concluo, Gálatas 5:22, temperança, autocontrole. É sobre mim, não é sobre como os outros me rotulam, é sobre mim. E é assim que eu vou continuar conduzindo. Muito obrigado, deputado Lucas Escaramuço. Com a palavra, o deputado Alcântara Filho. Obrigado, presidente. Eu quero, em respeito aos trabalhadores e patriotas, verdadeiros trabalhadores, os patriotas, os produtores que aqui estão, os que nos acompanham, dizer que o que nós vivenciamos hoje reflete, de fato, o que é a política. Reflete aquilo que tem desestimulado muitas pessoas, ou melhor, estimulado muitas pessoas a desacreditar na política. Nas palestras que eu dou, nos locais que eu tenho possibilidade de falar, eu sempre digo que existem dois tipos de políticos. O político que entra para defender interesses de poder,
interesses de vaidade, e existem os políticos que defendem propósito. Eu estou na política por um propósito. E eu respeito os deputados, respeito os outros políticos que também estão no propósito. Independente, capitão Assunção, presidente Danilo Baense, se sejam os mesmos propósitos que os nossos. Porque tem gente que pensa diferente e que eu respeito. Mas o que é inadmissível é a falta de posição. Um homem precisa se posicionar, principalmente os que temem aquilo que traz a palavra. A palavra diz que o morno, ele é rejeitado pelo Senhor. E é por isso que eu quero aqui dizer que hoje é um dia triste para o Estado do Espírito Santo e que reflete a política que nós vivemos. É muito claro que o governador do estado e eu sou independente para reconhecer alguns avanços. Sou independente para fiscalizar as ações do governo do estado. E também sou independente para ter liberdade para falar o que eu penso. É óbvio que o governo do estado, o governador, melhor dizendo, ele tem uma posição ideológica. Ele defende tudo aquilo que nós não acreditamos. E eu jamais nessa casa, por cargo, por recurso, por benesse, eu vou confrontar aquilo que eu acredito e eu tenho como princípio e como valor. Respeito quem pensa o contrário, mas eu jamais deixarei de me posicionar. E eu quero dizer, para finalizar, presidente, que no dia de hoje nós podemos observar uma vez mais quem de fato tem posição nessa casa, independente se é a favor ou se contra. Todos têm o meu respeito, mas o eleitor não se esquecerá, porque o eleitor deixou de ser bobo, não se esquecerá daqueles que não se posicionam. Hoje nós perdemos uma batalha, mas nós não perderemos a guerra. Que Deus abençoe o Estado do Espírito Santo. Deus, família, Espírito Santo. Obrigado, deputado Alcântara Filho. Com a palavra, deputada Irine Lopes. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nós vivenciamos hoje aqui nessa casa momentos de tensão que são naturais do parlamento. O parlamento, apesar de muito achincalhado no país, é a casa que define, porque é aqui que vem a representação, efetivamente a representação popular. Portanto, ela define os rumos da política. Nós votamos com muita tranquilidade na manutenção do veto por dois motivos. O primeiro, inconteste, é a inconstitucionalidade da lei apresentada. Não tem como contestar, você pode, contra fatos, não há argumentos. A Constituição, no seu artigo 5º, é clara. Existe sim o direito à propriedade privada, mas existe a destinação social da terra e de outros bens naturais. O que eu lamento é que as pessoas nominam e usam termos que desqualificam pobres,
pessoas que precisam sobreviver com as suas famílias, e é bem diferente alguém entrar dentro de uma terra para garantir o seu plantio e outra que quer assegurar a terra para aumentar o seu patrimônio. Então é a riqueza versus a fome, é a riqueza versus a morte. Nunca votarei em nada que signifique morte, perseguição, pobreza e fome nessa casa ou em qualquer outra casa que eu esteja. E me admira que tem um foco, uma lei tão abrangente e o artigo 5º tão abrangente da Constituição, e aqui nesta tribuna só se falou em MST, que é uma pequena parte desse processo, mas quem põe a comida na mesa do povo brasileiro não é o agro só exporta para juntar dinheiro para si. Quem põe comida na mesa do brasileiro e da brasileira, quem põe o nosso arroz, feijão, mandioca, milho, são os pequenos produtores, são as cooperativas do Movimento Sem Terra. Então é bom que os capixabas, concluam aqui, presidente, é bom que os capixabas abram os olhos para ver quem garante a sua sustentação e quem garante só o seu próprio lucro. A palavra, deputada Camila Valadão. Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Assim como a deputada Irine, eu quero dizer da importância dessa votação de hoje para o Estado do Espírito Santo, para a democracia, contra o projeto de violência e de barbárie, para a verdade, contra a fake news. Tem alguns colegas deputados que parece que legislam a partir de mentiras. Sim, muitas são ditas nas redes sociais. Muitas são contadas nos grupos do WhatsApp. Mas a gente sabe que muitos desconhecem a realidade do povo brasileiro, desconhecem completamente a história das ocupações, as histórias de terras no nosso país, ou mesmo o sofrimento do povo, e eu falo isso com propriedade, porque a partir da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos aqui da Assembleia, a gente acompanha todos os dias processos de reintegração de posse. E as invasões de terra, muitas vezes dita aqui, muitas delas são feitas por grileiros, também no nosso estado. É importante a gente ressaltar que o projeto, como a deputada Irine disse, era muito amplo, mas aqui nas argumentações defendidas estava nítido qual era o objetivo. Mais uma vez a tentativa de criminalizar o MST, conforme foi falado aqui na fala de vários dos deputados. Por isso eu saldo o governo do estado por esse veto, que para além de um veto sensível com as pessoas mais carentes, foi também um veto pautado na legalidade, foi pautado na nossa Constituição. Os argumentos do governo do estado e também da Procuradoria evidenciam a barbárie que seria no estado do Espírito Santo se esta casa tivesse derrubado o veto do governador. Então, nesse sentido, eu parabenizo até esta casa pela sensibilidade de ter mantido o veto do governador em um projeto que, como nós falamos na época da votação, é um projeto que viola, sim, garantias constitucionais, inclusive ao devido processo legal. E aí eu faço questão de lembrar também nessa discussão, porque aqui foi muito falado sobre o agro, né? O agro, mas é importante a gente lembrar que 75% das propriedades rurais do nosso estado são da agricultura familiar. Não é o agro, são agricultores familiares. E é importante dizer também que uma parte desses agricultores são inclusive assentados, oriundos dos processos de reforma agrária. E nós defendemos que tenhamos mais reforma agrárias no estado do Espírito Santo. Nós
defendemos que tenha investimentos hoje para as áreas de assentados. Nós defendemos que várias ocupações que hoje estão em processo no estado do Espírito Santo sejam devidamente regularizadas. Por fim, quero dizer que ficou muito nítido no processo de votação que não querem acabar com as invasões, querem perseguir e, mais uma vez, criminalizar e punir, especialmente aqueles setores mais pobres que estão em áreas de ocupação no Espírito Santo. Com a palavra o deputado Mazinho dos Anjos. Bom dia, presidente, deputado Danilo. Bom dia, deputados que ainda permanecem no plenário, cidadão do Espírito Santo que nos assiste pela TV Assembleia. Eu venho aqui hoje no púlpito com muita tranquilidade para falar desse voto e vou contar uma história. Ano passado chegou às minhas mãos, deputado Capitão Assunção, uma representação contra um colega deputado. E eu, como corregedor-geral, analisei aquela representação com muito zelo, independente da posição e do espectro político desse colega. A esquerda me massacrou nas redes sociais. Eu passei o meu Natal e o meu Réveillon tendo muitas agressões no meu WhatsApp pela posição que eu tomei. Mas como advogado com 20 anos de carreira, como parlamentar, eu tenho a responsabilidade de não julgar as pessoas pelo impulso. Eu tenho que analisar o processo e buscar tomar a decisão mais correta. E foi isso que eu tomei naquela ocasião, quando dei parecer pelo arquivamento do processo protocolado contra o deputado Lucas Polezi. Fui técnico, conforme qualquer um que está na posição de julgamento tem que ser. E nesse projeto, que eu, na discussão meritória, eu sou muito a favor, eu acho que os colegas deputados, todos eles que apresentaram propostas nesse sentido, têm razão nesse debate, nessa discussão, mas o projeto foi aprovado em caráter de urgência. Nós não tivemos tempo de nos aprofundar nos detalhes do projeto. E quando esse projeto voltou, com parecer da Procuradoria do Estado pela manutenção do veto, pelo veto total, deputado Tiago, eu me debrucei sobre o projeto, estudei o projeto, li artigo por artigo, linha por linha, e não me atentei à narrativa. Busquei olhar as consequências que esse projeto pode ter, positivas ou negativas, ou talvez não ter consequências, ser apenas mais uma folha de papel, sem eficácia, sem resolver realmente o problema que quer resolver. E o que o projeto fala na sua essência? O projeto fala de que aquele que invadir propriedade privada ou pública, invadir já é crime. Invadir, presidente, Vossa Excelência, que é delegado de polícia, já está tipificado no Código Penal no artigo 150 como crime. E aquele que pratica esbulho possessório também é um crime, que também está tipificado no Código Penal, artigo 161 do nosso Código. Então, esses dois crimes, para se caracterizar, tem que ter um processo, tem que ter uma defesa e contraditório, e tem que ter uma decisão condenando aquele cidadão àquele crime. E aqui, nós estamos criando uma esfera administrativa, colocando que aquele que invade, sem ter um processo, sem ter uma decisão transitada e julgada, ele é penalizado por algumas situações, como não fazer concurso público, como não poder participar de licitações. Olha o risco que o projeto está causando, inclusive aos produtores rurais. Vamos colocar uma situação aqui, deputado Capitão Assunção, onde dois proprietários
brigam entre eles e um invade a propriedade do outro, pegando um pedaço do imóvel, do terreno. Aquilo ali pode ser tipificada por um servidor público estadual que vai ter a competência para fazer esse julgamento, e a pessoa sem o processo, sem o devido processo legal, vai ser condenada a essas sanções administrativas. O projeto e a ideia é boa, mas o que ele pode causar talvez não seja tão bom como o que nós queremos fazer aqui. Então nós precisamos ter cuidado, porque a nossa responsabilidade é em legislar. Nós temos aqui um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional com os mesmos termos desses debatidos aqui na casa, aqui no Espírito Santo. E ele é muito claro. Ele fala que os ocupantes invasores de propriedades rurais e urbanas particulares, eles não vão receber auxílios e benefícios e não podem tomar posse em cargo público, mas quando condenados em sentença transitada em julgado condenatória pelo crime de esbulho e de invasão. Esse projeto que está tramitando no Congresso Nacional atende perfeitamente os anseios que essa casa teve com essa iniciativa. Então é importante que a gente se atente na legalidade do projeto, presidente Danilo. Concluir, e nesse deputado, sentido que nós encaminhamos pela inconstitucionalidade do projeto, mas tenho certeza que esse debate continuará aqui nessa casa e que no Congresso Nacional, tendo essa decisão desse projeto, todos os estados ficarão responsabilizados em cumprir a legislação federal. Obrigado, presidente. A palavra ao deputado Hudson Leal. Cumprimentar o presidente da sessão, delegado Danilo Baense, cumprimentar os deputados e deputadas presentes na sessão presencial e virtual. É um tema que nós acabamos de votar, que eu não vou entrar assim no detalhe se eu estou votando contra ou a favor do governo. O voto meu, eu tenho um posicionamento bem definido sobre esse tema. Está no meu DNA. Está no meu DNA. Só para exemplificar aqui, Lucas, você conhece a minha família lá em Linhares, a família da minha esposa. A família da minha esposa tem propriedade rural numa região que constantemente sofre esse tipo de invasões indiscriminadas e ilegais por algumas pessoas que dizem ser do MST, mas chegam lá de caminhonete, carro muito seguro. Então virou um problema muito grave, não só no Espírito Santo e no Brasil. E eu faço uma analogia, isso é a mesma coisa que invadir a sua casa. Sou totalmente contra. Só para reforçar algumas falas, isso aqui é um local de debate. Esse mesmo projeto em Goiás, isso é vontade política. Isso é vontade política. O direito, Lucas, existe a verdade e a mentira e outras coisas que chegam até você. Eu fui julgador como conselheiro do CRM. O papel é extremamente frio, chega uma coisa de um lado, outra coisa do outro. E você, quando conhece a realidade, é outra completamente diferente. Então, no estado de Goiás, esse mesmo projeto, dessa mesma maneira, foi apresentado por um parlamentar, foi aprovado naquela Casa de Leis, e o governador sancionou o projeto com validade no estado de Goiás. Se entraram com adinho ou não, é outra coisa. Então, aos colegas deputados, nós temos que ter muito cuidado dos projetos. Se era um projeto inconstitucional, tinha que morrer no nascedouro,
tinha que morrer no nascedouro. Então, nós temos que respeitar a vontade do parlamento. Aqui é para falar independente das posições. O Brasil precisa respeitar a propriedade privada e fortalecer o agro. Votei muito tranquilo e muito consciente, e se vir mais um projeto desse, vou continuar votando. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigado, deputado Hudson Leal. Com a palavra, deputado Lucas Polese, por isonomia, com o deputado Mazinho dos Anjos. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Presidente, gostaria de agradecer nominalmente aos deputados Adilson Espíndola, Alcântara Filho, Calegari, Capitão Assunção, Coronel Wellington, Delegado Danilo Baiense, Dr. Bruno Rezende, Engenheiro José Esmeraldo, Hudson Leal, Lucas Polese, Lucas Escaramuça, Pablo Muribeca, Sérgio Meneghelli e deputado Zé Preto, que tiveram coragem de tomar uma posição dificílima. Muitos aqui, inclusive da base de governo, tiveram peito de comprar o ônus dessa briga por defenderem os seus princípios e valores. De uma maioria de deputados assim que a gente precisa para mudar esse Estado. Então, parabéns de verdade a todos eles. Cidadão que está aí, olha, vendo, repara que tem alguns nomes brancos no telão. Foi porque surgiu ontem à noite uma viagem oficial, gente, de ontem para hoje, para representarem o Espírito Santo em algum lugar fazendo alguma coisa que ninguém sabe, né? É porque precisavam fugir da votação e arrumar um pretexto. Respeito os deputados que tiveram um voto diferente do meu. Isso aqui é a democracia. Tiveram peito de votar aqui e colher os ônus e os bônus da situação. Agora, não aparecer para votar, para mim é um escárnio, é um deboche com o contribuinte, com o cidadão que paga para a gente estar aqui. Enfim, votei de consciência tranquila. Não tenho apego nenhum à minha cadeira, não sinto pressão nenhuma, não sinto ameaça de governo, nada. Do jeito que eu entrei aqui, eu vou sair e volto lá para minha roça tranquilo, do jeito que eu quiser. Se quiserem fazer processo por infração de trânsito, vai fundo. Mas tem que fazer também por piada homofóbica aqui no plenário, hein, também. Se for para tornar maleável o critério de cassação aqui dessa casa, vamos tornar maleável para todo mundo, né? Ou será que a gente vai viver na democracia relativa até aqui? Eu tenho peito para comprar minhas posições e para defendê-las até o fim, independente do custo. Não sou deputado, sou um cidadão. Estou aqui por 4 anos representando essa posição, do jeito que cheguei, vou voltar, mas vou voltar de cabeça erguida, olhando nos olhos do cidadão que me colocou aqui e falando que eu fiz todo o possível, honrei o que eu prometi que ia fazer quando chegasse aqui. Enfim, vou encarar as pessoas na rua. Obrigado a todos, tentei e vou morrer tentando. Nenhum dia da minha vida nessa cadeira aqui, nesse plenário aqui, vai ser em vão. Obrigado a todos. Muito obrigado, deputado Lucas Polese. Com a palavra, o deputado Tiago Hoffmann. Vossa Excelência, por isonomia, também tem até 5 minutos. Senhor presidente, bom dia. Bom dia a todos os deputados e deputadas. Bom dia a todos que nos assistem pela TV Assembleia e pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna hoje na justificação de voto e eu dividi a minha fala em 2 partes. Primeiro, reforçar toda a argumentação jurídica do brilhante deputado e advogado, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Mazinho dos Anjos, que não deixou dúvida nenhuma sobre a inconstitucionalidade do projeto. O projeto é absolutamente inconstitucional e só por essa razão, senhor presidente,
já merecia o veto. Aliás, não deveria nem ter avançado na casa, mas avançou, e o nosso modelo de pesos e contrapesos constitucional republicano, graças a Deus, funcionou. O projeto passa depois pelo crivo do Poder Executivo, do governador do Estado, eleito democraticamente, e o governador, usando do poder que a Constituição lhe atribui, vetou o projeto. E o prática, o veto do governador, sábio veto, foi mantido por essa casa, e eu agradeço a todos os deputados que tiveram, e deputadas que tiveram a coragem de votar pela manutenção do veto. Estão duas corajosas deputadas aqui, deputada Camila e deputada Irine, que votaram pela manutenção do veto do nosso governador. Mas, para além disso, senhor presidente, é preciso que a gente debata esse tema de maneira política também. O Brasil, infelizmente, é um país onde a política tem sido pautada pela hipocrisia. A hipocrisia de dizer que nós estamos aqui defendendo a propriedade privada. A hipocrisia de dizer que nós estamos defendendo a agricultura. Eu defendo a reforma agrária com unhas e dentes. Eu defendo a propriedade privada, sim, no campo, com unhas e dentes. Mas eu queria a mesma coragem que as pessoas, alguns deputados desta casa, alguns deputados no Congresso Nacional, muitas lideranças políticas, eu queria a mesma coragem que essas pessoas têm com os movimentos sociais, eu queria a mesma coragem que essas pessoas têm com os pobres, que elas tivessem com os ricos desse país. Eu desafio aqui, senhor presidente, eu desafio aqui a nós olharmos para o Brasil como um todo, onde o agro, o grande agro está presente, e nós pedimos aos CPFs proprietários dessas terras, aos CNPJs proprietários dessa terra, que viessem apresentar aqui, nesta casa, no Congresso Nacional, as escrituras, deputado Irine, dessas terras. Eu queria que o grande agro brasileiro apresentasse as escrituras das terras onde eles plantam soja, onde eles criam gado. Eu queria. Sabe por quê? Porque nós vamos ver que mais de 80% são terras invadidas, grileiros, que para plantar a sua soja, para plantar o seu milho, para criar o seu gado, tem sangue de ser humano ali. Então essa coragem eu queria que as pessoas tivessem, de tratar com isonomia a invasão de terra no Brasil. Vamos tratar da invasão de terra ilegal, que pode acontecer eventualmente por um movimento social, mas vamos tratar de igual forma a mesma invasão de terra que acontece há séculos nesse país, que gera desigualdade social e gera nesse país, que é um dos países mais ricos do mundo, também um dos maiores fossos entre ricos e pobres. Então, senhor presidente, eu quero aqui manifestar a minha posição pessoal. Primeiro, juridicamente a favor do veto pela inconstitucionalidade do projeto, mas também politicamente pela falta de isonomia do projeto querer criminalizar movimento social, criminalizar gente pobre e esquecer daqueles que há séculos invadem terra, matam pessoas para enriquecer à custa da pobreza desse país. Não contem com meu apoio para isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Tiago Hoffmann. Com a palavra, deputado Capitão Assunção. Senhor presidente, quero cumprimentar os nossos profissionais de Libras inicialmente, os profissionais da taquigrafia e todos os funcionários da Assembleia Legislativa que fazem com que o nosso mandato resplandeça. Quero cumprimentar os nossos patriotas que estão aqui nas galerias. Infelizmente, a deputada que falou uma fake news está indo embora. Eu queria que ela escutasse aqui, porque o governo Bolsonaro foi o governo que assentou mais de 400 mil títulos de terras. Gente que ficou por anos sendo escravos desses bandidos chamados MST. Os assentados que hoje têm título de terra, a deputada saiu porque não tem coragem de ouvir.
Ela plantou uma fake news e eu esperei pacientemente para agora falar a verdade dessa deputada. E a verdade está aí. Os assentados, os ex-assentados, só tem título de terra agora porque teve um governo corajoso chamado Jair Messias Bolsonaro que tirou essa turma toda aí da escravidão do MST e hoje são proprietários de terra. É por isso que eles estão do lado da coisa certa e não mais da prisão desses bandidos chamados de MST ou MTST. Se for da vontade de Deus, vou ser prefeito de Vitória. Se for da vontade de Deus e do povo de Vitória. Mas eu quero ver se esses vagabundos do MTST vão querer invadir algum tipo de casa, ou prédio, ou apartamento dentro de Vitória. Vai ser na base da borracha, porque bandido tem que ter o seu lugar certo, ou é 7 palmos de terra, ou é na prisão. Ele vai fazer a escolha. Agora, senhor presidente, os patriotas e os proprietários de terra que hoje aqui estiveram, vocês viram a covardia que aconteceu. Nós, no primeiro plano, no primeiro momento, votamos para que a justiça acontecesse para todo mundo no Espírito Santo, e isso não tem nada a ver com agro, mas tem a ver com a propriedade privada. Desde um lote de 300 metros a qualquer tipo de propriedade, não importa o hectare ou o alqueire. Se a pessoa é dona, aquilo ali pertence a ela. Foi a duras penas que o proprietário do Espírito Santo, deputado Udes, conseguiu. Aqui nós não temos latifúndio. Aqui nós temos um estado pequeno que produz, que luta para trazer comida para o capixaba e não quer ver esse bando de pilantra aviltando a propriedade rural ou o lote de qualquer cidadão capixaba. Então eu reafirmo aqui que isso não vai ficar barato. Nós temos a grande oportunidade agora, na eleição dos nossos vereadores e na eleição dos nossos prefeitos, que a gente possa colocar pessoas que não rezam a cartilha dos bandidos. Esses dois bandidos que eu acabei de citar, o MTST e o MST. Está aí os dados que a deputada correu para não ouvir a verdade. Olha lá, governo Bolsonaro supera os 400 mil títulos de terra entregues no país. 400 famílias que estavam sendo escravizadas pelo MST, mas Bolsonaro foi lá e deu título de terra. Esse bando de vagabundo nunca vai querer dar título de terra para quem está assentado. Com a palavra o nosso deputado Hudson Leal, por gentileza. Uma parte, deputado Capitão Assunção. Pois não, deputado Hudson. Parabéns pela sua fala, corroboro sua fala, você sabe disso, tem certeza, mas você disse uma coisa muito importante. Se for da vontade e da permissão de Deus, serei o próximo prefeito de Vitória. Você, Assunção, pode ter certeza que, independente de sigla partidária, você é uma pessoa respeitadora, que respeita as pessoas. Esse público aqui, a maioria mulheres, e que você respeita. Então pode ter certeza, primeiro Deus e o seu trabalho, os humilhados serão exaltados. Você pode ter certeza, você foi muito humilhado por órgãos, pelo Supremo, o que você suporta, mas Deus vai te honrar. Sucesso na sua caminhada para a vitória e estamos juntos. Obrigado, deputado Hudson, e parabéns pelo seu gesto em favor da propriedade privada. Qualquer tipo de propriedade privada. Deu o seu voto na primeira vez que essa lei passou aqui, o projeto de lei, e deu o seu voto também em favor do povo capixaba quando foi para derrubar o veto. E hoje, infelizmente, nós vimos essa página triste na história de um Estado conservador, senhor presidente, deputado Danilo Baense, que eu tenho certeza também que vai ter a sua justificativa dada aqui. Ao povo capixaba, conte sempre conosco para que os bandidos não tenham vez no Estado do Espírito Santo. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção, parabéns pela sua fala. Eu quero aqui saudar a todos vocês que estão presentes aí na galeria e quero também, deputado Capitão Assunção, nesse momento, embora esteja presidindo, quero justificar o meu voto.
E para começar a justificativa do meu voto, eu vou deixar aqui, capitão Assunção, um versículo que está em Provérbios 23:10. Provérbios 23:10. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada terras dos órfãos. Está na Bíblia, em Provérbios 23, versículo 10. Deputado capitão Assunção, eu vim da iniciativa privada. Vossa Excelência sabe que antes de entrar na polícia, que eu prestei concurso em 1986, eu vim da iniciativa privada. Trabalhei numa empresa muito grande aqui em Vitória, a empresa Marinho Nogueiras Empreendimentos S.A., uma empresa que trabalhou com loteamentos, tendo vendido aqui no estado do Espírito Santo 28 mil imóveis. Eu era diretor administrativo desta empresa. Agora Vossa Excelência imagina, um empresário tem um custo muito grande, compra as terras, faz a infraestrutura que é regida por lei, obviamente, a exigência legal, ele tem que fazer a infraestrutura. E tem um detalhe, naquela ocasião a legislação dizia o seguinte: você tem que fazer a infraestrutura e antes mesmo de você iniciar a infraestrutura, você tem que deixar 30% da sua terra ou do loteamento calcionado. Fica calcionado para garantir a infraestrutura. Aí me vem um cidadão e invade uma propriedade dessa. Eu tive muito problema com muitas pessoas, que eu não vou citar nomes, porque algumas delas já até faleceram, e que invadiram uma série de loteamentos, acabando com toda a infraestrutura, que o empresário gastou muito dinheiro para, obviamente, fazer aquela infraestrutura. Eu estive em 1997 na polícia, capitão Assunção. Eu fui chamado na Secretaria de Justiça pelo então secretário Perli Cipriano para resolver um problema de uma invasão de terra que ocorreu em Mucurici, onde invadiram uma fazenda e o gerente da fazenda reprimiu aquela invasão a tiros. E eu falei para o então secretário de Justiça, Perli Cipriano, que eu era completamente contra a invasão de terra. Mas eu, como delegado de polícia, considerando que um cidadão foi morto e outros baleados, eu aceitaria aquele encargo para apurar aquele crime, mesmo sendo contra os invasores de terra. O secretário de Justiça, naquela ocasião, me prometeu inúmeros recursos, inclusive um helicóptero. Mas você vê, capitão Assunção, nem os deles eles defendem, porque eu não tive nenhuma ajuda do governo naquela ocasião. O secretário de Justiça me prometeu ajuda e não me deu nenhuma ajuda. Eu tive que sair daqui de Vitória com um golzinho em 1991, com mais 3 policiais, com 100 litros de combustível no porta-mala de um Gol, e eu custeando a despesa dos policiais para honrar a profissão que eu exerci durante aproximadamente 33 anos. Até, capitão Som, até a hospedagem e alimentação dos policiais eu paguei do bolso. Você vê que eles usam as pessoas e sequer defendem aquelas pessoas quando elas são vítimas. Graças a Deus, com o apoio dos nossos pares, embora eu estivesse à frente de uma grande delegacia aqui, a delegacia de furto e roubo de veículos, eu fiz várias viagens a Mucurici, 363 quilômetros aqui da chefatura, apurei o crime, apreendendo inclusive a arma do crime e responsabilizando aquelas pessoas que praticaram o crime. Mas o que eu quero para finalizar, capitão, são parabenizar todos os 14 deputados que tiveram a coragem de vir aqui e votar pela derrubada do veto. Nós não ganhamos por 2 votos, mas eu quero parabenizar a todos esses parlamentares, inclusive da base do governo. E somente para finalizar, o MST, capitão Sonho, eu considero como um câncer para a sociedade. Muito obrigado a todos e parabéns a todos que votaram aí pela derrubada do veto.
Do item 2 ao item 20, tratam-se de proposições de discussão especial em terceira sessão. Não havendo oradores inscritos, as matérias seguem para as comissões. O item 21, discussão especial em segunda sessão do projeto de lei 611/2023, deputado João Coser, que cria a reparação às vítimas da segregação parental decorrente de política sanitária de contenção da hanseníase no estado do Espírito Santo, publicado no Ar Digital do dia 17/7/2023. Não havendo deputados inscritos, a matéria segue para a terceira sessão. Nada mais a menos a tratar. Pois não, capitão, o senhor já estava esquecendo. Nós vamos passar agora, vou interromper a sessão para que a gente possa aqui fazer uma homenagem. E eu quero passar a presidência para Vossa Excelência agora. Vai ficar. Pois não, capitão. No dia 15 de abril do ano 2024, os integrantes da equipe da terceira Companhia Independente Corpo Bombeiro, localizada no município de Colatina, no estado do Espírito Santo, estavam se preparando para deslocarem para o município de Serra, com o intuito de realizar a prova de conhecimento intelectual do Corpo de Bombeiros CHS 2024 e, repentinamente, um veículo entrou no pátio da companhia e seus ocupantes saíram do carro pedindo ajuda e informando que havia uma pessoa passando mal no banco de trás do automóvel. Rapidamente, os militares homenageados retiraram o senhor Antônio Joaquim Machado e perceberam que se tratava de uma parada cardiorrespiratória. Com isso, de forma ágil, os bombeiros começaram a realizar as compressões cardíacas, bem como insuflação realizada por AMBU. Após todas as manobras realizadas de forma louvável por toda a equipe, o senhor Antônio retornou à consciência. Posteriormente, com tudo estabilizado, os colaboradores do SAMU chegaram ao local a fim de assumir o atendimento. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao nosso querido mestre de cerimônias. Momento especial desta sessão ordinária. Neste momento será entregue pelo deputado Capitão Assunção, também pelo delegado Danilo, que preside esta sessão neste momento, medalhas Alferes Tiradentes para 7 militares do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo. Criada por meio da Resolução número 2543, de 8 de abril de 2008, a medalha Alferes Tiradentes é destinada a galardoar policiais e bombeiros militares por valiosos serviços ou ações meritórias prestadas à sociedade capixaba. Diante disso, vou convidar todos vocês para que venham aqui, junto dos deputados, por gentileza. Primeiro, Cabo Aloísio Pereira Cunha, por gentileza, pode vir. Cabo Ediovan Patrocínio Boni, por gentileza, pedimos uma salva de palmas. Chamar mais devagarzinho, mestre, porque está sendo colocada a imagem dos nossos heróis na tela, por gentileza. Perfeito. Vou chamar pausadamente. Então, Cabo Aloísio Pereira Cunha, formado em Direito. Cabo Ediovan Patrocínio Boni, bombeiro militar do Estado do Espírito Santo, formado em Ciências Biológicas e licenciado e bacharelado. Cabo Douglas Lopes Dalcomune, por gentileza. Graduado em Engenharia Civil, pós-graduado em Gestão de Segurança Pública. Cabo Eduardo Barbosa da Costa, condutor de veículos de emergência, resgate técnico, técnico em enfermagem e tecnólogo em segurança pública. Cabo Gabriel Angeli Braga, resgate técnico e salvamento veicular. Cabo Douglas Cavalcante, tecnólogo em redes de computadores, bacharel em Direito e pós-graduado em Gestão de Segurança. E Cabo Jugras Domingo Neto, bacharel em Enfermagem, pós-graduado em Gestão de Segurança.
Neste momento será entregue pelo deputado Capitão Assunção medalhas Alferes Tiradentes a todos os homenageados desta manhã. Gostaria de convidar também para vir aqui à frente o vereador Almir, que está presente. Muito obrigado pela sua presença. Se presente também o Tenente Lacerda, por gentileza, pode acompanhar. Subtenente Juvenal. Romi Castiglione já foi convidado anteriormente pelo deputado delegado Danilo Baiense. Os familiares que estiverem presentes também podem vir aqui para cima, por gentileza, para participar deste momento das fotos. Por gentileza, o pessoal do painel, assim que possível, passar o vídeo, por gentileza. Venceu, estava tão fraco e não morreu. Foi a mão de Deus, foi a mão de Deus. Você vai olhar como cresceu. Estava tão fraco e não morreu. Foi a mão de Deus, foi a mão de Deus. Vamos levar o senhor lá para o hospital, certo? Aguenta aí um pouquinho. Sua fragilidade nunca foi maior do que a minha força. Você não está só. Sua matéria-prima foi feita do pó, mas existe tanta força do céu em você. Ajunto os pedaços do seu coração. Eu te deixo inteiro com as minhas mãos. Reverta esse momento e a situação. Te devolvo o equilíbrio pra você vencer. E quem te viu fraco nem vai te reconhecer. As nossas valorosas palmas, presidente, porque isso me reporta a minhas origens e eu gosto muito de ver quando os nossos bombeiros, eles dão a vida deles para salvar a vida de pessoas que nunca viram. Ninguém conhece esse cidadão que teve a sua vida preservada, né? Eu fui soldado do Corpo de Bombeiros, tenho o maior orgulho de dizer, tem uma medalha aqui no meu peito, que ela corresponde ao meu curso do ano de 1983. Uma vez eu estava como capitão da Polícia Militar e um tenente, né, mais novo, falou assim: por que você anda com esse negócio aí? Ele chamou o negócio a minha medalha.
Eu falei, esse negócio aqui é para eu... É uma das maiores honras da minha vida, que eu fui primeiro colocado no curso de soldados do Bombeiro do Espírito Santo. E eu levo isso aqui com muito orgulho. E quando eu vejo o trabalho de vocês, eu acho assim, nossa, eu fico totalmente representado, Danilo. Você que durante muito tempo tem trabalhado incessantemente em prol da nossa segurança pública. Então, vocês familiares, aqueles que não puderam estar aqui, sintam-se muito orgulhosos dos familiares que vocês têm aqui, dos maridos que vocês têm aqui, porque são pessoas honradas, que independente de qualquer situação de trabalho ou até mesmo financeira, estão ali para dar o melhor para que vidas alheias possam ser salvas. Então é com muito orgulho que esse dia fica registrado nos anais da Assembleia Legislativa como um dia em que os nossos valorosos bombeiros salvaram vidas anônimas, mas que se porventura eles tivessem que dar a vida deles, com certeza os nossos bombeiros capixabas dariam. Então parabéns a todos vocês por essa merecida homenagem. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos tirar uma foto agora? Deixar registrado? Podem evitar de ficar atrás, podem estar do lado não consegue chegar, tá?
Quero aproveitar mais uma vez para parabenizar os bombeiros militares do Estado do Espírito Santo, parabenizar também o deputado Capitão Assunção pela iniciativa. São verdadeiros heróis. Vamos aguardar um minutinho só para que os bombeiros deixem aqui o plenário, para que a gente possa reabrir a sessão. Está reaberta a sessão. Parabéns, deputado Capitão Assunção, pela justa homenagem aos nossos heróis bombeiros militares do Estado do Espírito Santo. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, comunico que a pauta da próxima sessão ordinária será a mesma, exceto as matérias votadas na sessão de hoje. E convido as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será solene no dia 28/6/2024, sexta-feira, às 15 horas, em homenagem aos 70 anos da Rede Marista, conforme requerimento do deputado Dari Pagung, aprovado em plenário. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Termina aqui a transmissão da sessão ordinária desta quarta-feira. Hoje, os deputados mantiveram um veto total do governador do estado ao projeto que institui a política estadual de proteção e defesa da propriedade privada. Esse projeto era de autoria do deputado Lucas Polezi e outros colegas e precisava de 16 votos para que o veto do governo fosse derrubado. Mas o placar, mesmo com a maioria tendo decidido derrubar o veto do governador, o placar ficou em 14-7. Como não conseguiram os 16 votos, o projeto será arquivado. Mais informações sobre a sessão de hoje você pode conferir no site da Assembleia Legislativa e também às 10 da noite no Jornal Panorama, aqui na TV Alice. Continue acompanhando a nossa programação. Obrigada pela sua companhia. TV Alice, mais perto de você.